Boa noite, gente. Estamos começando aqui os preparativos, esperando aqui a nossa convidada de hoje. Estão conseguindo me ouvir bem? Se estiverem conseguindo me ouvir bem, dá um ok aí no. Boa noite, mais algumas pessoas entrando aí. Que bom, acho que o áudio tá bom. Vamos só esperar todo mundo entrar aqui e a gente já começa. Que bom. Tô vendo mais carinhas conhecidas. Vamos ver se a Alane já conseguiu entrar. Vou só ver se ela já conseguiu entrar aqui para a gente começar no horário. Boa noite, alguém diretamente de João Pessoa ali? Acho que a nossa convidada não está conseguindo entrar. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, ver se ela consegue entrar aqui para a gente já começar. Então, se já tiverem alguma dúvida sobre o assunto, já podem ir conversando, mandando aqui. Se alguém quiser participar ao vivo também, fica à vontade, tá? Só falar nos comentários que a gente já adiciona aqui, quiser trocar alguma experiência, tudo bem? Um pouco de dificuldade para conseguir aceitar o convite. Então, só esperar um pouquinho aqui, mais um minutinho, senão a gente já começa.
Muita gente aí, que legal. Tá só tentando corrigir alguns problemas técnicos aqui que a Alane tá tendo para começar, para entrar no dela. Boa noite. Muita gente linda. Bom, vamos ver se ela vai conseguir entrar aqui. Se ela não conseguir, a gente vai dando início, a gente já está no horário. Acho que ela conseguiu entrar agora sim. Boa noite, Alane. Tudo bem? É, Tá conseguindo me ouvir? tá conseguindo me... Eu tô. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tô conseguindo te ouvir. Todo mundo tá conseguindo ouvir? Bom, então vamos começar agora que a gente já conseguiu. Se mais alguém quiser participar ao vivo também, fique à vontade para enviar um convite aqui, tá? Então, a gente vai dar início aqui à live hoje. O nosso objetivo é falar um pouquinho sobre varizes e como que esse problema tão comum afeta a qualidade de vida, a autoestima de nós em geral, principalmente mulheres. Então, assim, essa ideia surgiu da frequência com que essas queixas são comuns no dia a dia para a gente. Então, muita gente vem falando quanto deixa de usar uma roupa que gosta, o quanto deixa de fazer alguma atividade porque tem vergonha. E às vezes até isso afeta no relacionamento de pessoas. Então, isso está sendo uma coisa muito comum. É muito bom quando a gente ouve alguém que chega e fala que não tem problema nenhum em relação a isso, que mesmo com seus problemas de varizes ou outros problemas, conseguem fazer suas atividades do dia a dia normalmente. Mas isso não é o mais comum. Então, por isso que surgiu essa ideia de fazer essa conversa hoje. Inicialmente, a doutora Gabriela Leopoldino estaria aqui com a gente, diretamente de São Paulo, mas ela está agora numa cirurgia de urgência, então que a cirurgia corra tudo bem e ela não poderá estar aqui. Mas a doutora Alane Leite, diretamente de Brasília, cirurgiã vascular, especialista em varizes também, vai conversar um pouquinho aqui com a gente, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para conversar. A intenção é que no final de um dia de trabalho, de quarta-feira à noite, que a gente tenha uma conversa descontraída e que todo mundo possa interagir, tirar dúvidas, trocar experiências, porque isso é o que nos acrescenta, tá bom? Bom, Então, Alane, só mudei um pouco. pergunta pra gente, fala um pouquinho aí sobre você. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alane. Agora eu tô morando em Brasília, né? Então é realmente. Eu ainda faço. Atendo muito varizes, todo dia praticamente eu tenho consultório. É sempre as mesmas queixas. Mês passado, por incrível que pareça, eu entrei com muitas pacientes com doenças funcionais. Muitas safenas doentes, muitas varizes de grosso calibre e sempre as queixas das pacientes, sensação de dor, peso, cansaço, que incomodavam muito elas, e as varizes em si de grosso calibre, que sempre é uma queixa que as pacientes falam: nossa, eu não uso vestido, eu não uso nada porque ficam só olhando para as minhas pernas. Então isso é uma coisa que a gente escuta hoje mesmo. Eu escutei uma no consultório
essa mesmo. Doutora, faz anos que eu não uso vestido, ela é promotora de eventos. Tenho muita sensação de dor nas pernas, mas as varizes grossas, elas estão começando a me incomodar. Tem outras que realmente não é a regra, é a exceção, que são pacientes funcionais. Eu operei uma mês passado, doença das duas safenas, varizes enormes de grosso calibre. E hoje ela voltou no consultório, ainda com muita telangiectasias, e ela, não, doutora, mas eu não me preocupo com isso não, eu já tô muito feliz que a minha perna tá uma igual à outra, que o tornozelo dela, a perna, ela é o dobro da outra. Aí eu falei, não, mas eu me preocupo. Então eu tava mais incomodada com a estética da paciente do que ela. Mas aí eu tratei no consultório, então tá tudo bem. Mas E você, Rô, como é que tá? não tem muita relação, né? Às vezes você chega alguém com aquele pequeno vasinho ali, mas que incomoda tanto ela, a ponto de a pessoa deixar de fazer coisas ao longo do dia a dia, que às vezes aquela pessoa que tem até uma ferida na perna por uma doença venosa crônica avançada, não tem tantas queixas do que aquela outra pessoa. Então, o grau da doença não tem relação nem com os sintomas, né? O quanto maior o grau, não necessariamente vão ser maiores os sintomas, nem com as queixas, porque isso é muito relativo de pessoa para pessoa, o quanto aquilo afeta, o quanto aquilo incomoda ela. Então, acho que a gente tem que dar valor também a isso. Sim, a principal queixa nos consultórios é a vontade da paciente. A gente sempre começa, pelo menos eu, na consulta, o que incomoda a minha paciente. Ela tem dor? Ela tem sensação de peso? É um incômodo mais estético? Tudo isso a gente tem que valorizar, porque, assim, é a autoestima da paciente, é como ela se comporta, é como ela mostra para as pessoas. Então, tenho muitas pacientes que falam, doutora, faz anos que eu não gosto de ir à praia, que eu não gosto de usar vestido, eu não gosto de expor minhas pernas porque todo mundo fica olhando e eu fico incomodada com isso. Então, assim, tem pacientes que têm aquelas varizes enormes, que não sentem nada e que só começam a procurar atendimento porque chegou numa fase que, tipo, ou teve sangramento, ou tá com ferida, então é aí que eles começam a procurar. Mas, assim, a queixa é um plano individual, uma queixa individual, e tem que ver, a gente tem que se adequar ao que o paciente deseja de melhora na questão estética, em qualidade de vida, individualmente. Não tem como colocar todo paciente no mesmo bolo e dizer, não, esse daqui é o seu tratamento padrão e é desse jeito que a gente trata. O tratamento tem que ser discutido com o paciente a cada caso. Então, assim, é uma questão física, é uma questão psicológica, emocional e uma questão estética envolvida. Então, seja o medo, seja a vergonha, seja o que aquilo afeta, né, no dia a dia, na qualidade de vida mesmo, no bem-estar das pessoas. Então, isso tem que ser muito valorizado. E às vezes não é porque você sente uma dorzinha ali na perna, um peso, que aquilo não é importante. Então, aquilo é importante sim. E tudo tem que ser valorizado. Acho que tanto a questão física quanto a questão psicológica mesmo, de quanto aquilo afeta, né, as pessoas, independente do grau e da gravidade da doença. E em relação a como que você considera assim, que esse fator influencia? Você acha que o que que a gente pode mudar e o que que influencia as pessoas a se sentirem assim? No seu dia a dia, o que que você tem visto? É muito assim, muita dor nas pernas, sensação de peso, cansaço. Tem paciente que realmente não consegue terminar o fim do dia. Tem muitos pacientes que eles se privam de sair, de fazer algumas atividades de lazer mais expostos, porque tem um incômodo estético e isso varia muito de paciente para paciente, mas assim, tem uma mudança. Agora, principalmente, a gente está saindo de 2 anos infernais de pandemia. Então, as pessoas estão voltando para o convívio social. Então, tem muitas coisas que não eram valorizadas durante o convívio social, que agora estão voltando a ter algumas queixas mais estéticas em consultório.
Mas os pacientes realmente variam de muito individualmente, mas já tive vários pacientes que, assim, ainda não tá do jeito que eu queria, comecei o tratamento, mas ainda tá na fase de tratamento, mas já voltou com uma outra autoestima no consultório, voltou a usar vestido curto, e assim, volta com um sorriso. Eu tenho uma paciente que fazer escleroterapia para ela, fazer um tratamento em nível ambulatorial, para ela é considerado, ela tem um baixo limiar de dor, ela é considerável uma tortura, praticamente. Ela é a única paciente que eu vou mais devagar, eu converso muito com ela, todas as medidas possíveis, mas assim, com o resultado, depois de 3 meses de tratamento, ela já melhorou muito a autoestima dela. Então, ela fala, doutora, eu venho aqui, eu sei que é uma sofrência, eu venho mensalmente aqui, mas eu tô notando melhora, já melhorou muito a minha perna, já tô bem mais feliz por conta disso. Então, essa é uma satisfação muito grande o paciente voltar no consultório, já com melhora de autoestima, melhora de qualidade de vida, controle de dor. Então, isso para mim é bem satisfatório. E Como está sendo com você, Rô? eu acho que também é isso. Quando você consegue entregar isso, você consegue ver essa melhora, né? Essa melhora no que a paciente, além do que ela sente, mas também como ela se vê, né? Então, acho que isso é muito importante, né? E acho que isso é o mais importante de tudo. Então, acho que essa troca de experiência é muito válida, porque eu acho que isso ajuda também, entendeu? Para as pessoas verem o que pode ser feito, o que pode melhorar. E eu acho que tem um ponto, assim, muito importante que eu gosto de frisar bastante. Eu acho que quem me conhece, quem passa comigo, sabe. De como que a gente pode, o que influencia e como que a gente pode mudar isso, né? Que vai influenciar no seu tratamento, que vai influenciar no seu problema e nas suas varizes, que é o estilo de vida que você leva. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que faz parte do tratamento, que vai ajudar tanto na questão física quanto na questão emocional e psicológica também. Se você leva aquela vida estressante, correria de trabalho, do dia a dia, que geralmente é o que acontece com a maioria das pessoas, você acaba se tornando uma pessoa sedentária, aquela pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física, que se alimenta mal, e isso tudo vai trazendo consequências, tanto consequências físicas, orgânicas, doenças como varizes. É uma doença que tem seus fatores ambientais também relacionados, né? Quanto doenças psicológicas. Aí já tem um problema orgânico, né, físico, que afeta a questão psicológica, e aí tudo gira e vira uma bola de neve. Então, eu acho que também, assim, além disso, além de atividade física, de sedentarismo, de alimentação, tem aquelas pessoas que você convive, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Agora que a gente está saindo desse isolamento social, voltando a conviver com outras pessoas, eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Então, por isso que eu acho que essa experiência, essa troca, essa conversa nossa aqui é válida para você ver, né, que isso também afeta as pessoas, que isso pode estar afetando você, mas que isso tem como ser resolvido. E, e não é só você tentar se autotratar, né? Você tentar se resolver o seu problema, mas é você buscar uma ajuda também. E aí entra tanto esse tratamento como você estava falando aí do consultório, ou cirurgia, ou qualquer outra coisa do tipo, como também entra esse tratamento de você mudar o seu estilo, aquilo que você está vivendo, para você ter uma vida mais saudável e até para manutenção e durabilidade do tratamento também. Sim, não existe controle de dor de varizes. Acho que muitas pacientes chegam no consultório com dor de membros inferiores e a primeira orientação de qualquer cirurgião vascular, de qualquer profissional para manejo de dor é atividade física. A gente precisa quebrar a cadeia do sedentarismo. Você não faz atividade física porque você tem dor. É, Você não faz tem dor porque você tem dor, por isso que você não faz atividade física. Então, assim, é ao contrário. No início é bem complicado você quebrar essa cadeia. A gente tem que entender que varizes é uma doença isso. crônica, que ela atinge mais da metade da população.
altamente prevalente, a gente precisa conduzir ela de uma forma duradoura. Fazer atividade física, fazer reforço de musculatura de panturrilha é essencial para controle de dor. Porque a gente tem dois corações, né? Um que bombeia e o outro que traz o sangue de volta. Então, isso é bem importante a gente quebrar essa cadeia do sedentarismo. Mas vai tempo, paciência, perseverança. Não é apenas, vamos lá, vamos tratar vasinhos, vamos secar vasinhos e vai dar tudo certo. Não é Não, tem que ter uma mudança. Não é bem por aí, não. Tem que ter uma mudança de estilo de vida, tem que ter um comprometimento tanto do médico quanto do paciente, porque tratar isoladamente ninguém vai conseguir tratar, porque assim, milagre a gente ainda não faz. A gente tenta, mas ainda não dá para fazer, não. É verdade. Eu parto muito desse princípio aí também, e eu acho que isso está muito relacionado, assim, quando a gente consegue tudo isso dentro do tratamento, a gente consegue um tratamento mais duradouro também, né? E uma pergunta que surgiu aqui também é se os homens também são acometidos com esse problema. A maioria são mulheres, tá? Cerca de 70 a 90%, mas existem homens sim. E os homens, quando eles têm, a tendência é que sejam doenças mais graves, mas isso também não é uma regra, tá certo? E eles podem sim ser acometidos com esses mesmos problemas. E quais seriam as orientações? A gente vai conversar sobre isso também. Então, já que já perguntaram aqui, eu acho que a gente pode pensar nesse ponto de como que a gente pode melhorar, né? Quais seriam essas dicas que a gente poderia dar aqui para tentar melhorar isso, melhorar essa qualidade de vida, o que que a gente poderia fazer, né, no nosso dia a dia, até para ter pernas mais lindas, mais saudáveis também. Sugestões, Alane, dicas. Dicas de atividade física? Eu sempre oriento, primeiro, a gente tem que avaliar também, caso a caso, qual é o perfil do paciente que a gente está orientando a fazer atividade física. Se é um paciente extremamente sedentário, não adianta eu tentar colocar que ele faça corrida, que ele corra meia maratona, que ele resolva de um dia para o outro, mudei uma chave e hoje eu sou a pessoa mais saudável da face da Terra. Então, tudo isso é questão de adaptação. Caminhadas leves ajudam muito, alongamento de panturrilha, reforço, elevação de membro, aquele exercício simples na academia. Elevar o tornozelo e baixar durante várias vezes. Tudo isso causa um fortalecimento dessa musculatura que é essencial para o controle de veias. Claro, tem os perfis de paciência. O paciente que ele já tem uma atividade física regular, que ele já já tem essa rotina, você pode reforçar um pouco mais a questão da musculação, que controla muito a questão de dores. E sempre tem, doutora, eu faço musculação e por isso que eu criei varizes. Mito total. Na verdade, você precisa fazer exercício físico para controle de varizes. Então, essa é uma alternativa bem válida. Juana já falou que, homens geralmente não é uma população muito frequente no consultório do vascular. Quando chega, são varizes que são doenças funcionais, que são doenças com safena, varicosidade, úlceras de membros inferiores, porque eles acabam postergando, acham que isso é normal, que só quem cuida das pernas é a mulher, então quando chega pra gente é um pouquinho mais avançadas as doenças, mas precisam sim ser tratados, porque pode levar a complicações bem sérias no futuro. E outra atividade que eu falo que é muito importante, assim, também, pelo fato de você diminuir sobrecarga, você não tem sobrecarga no joelho, não tem sobrecarga nas articulações, que é a hidroginástica. E você tem a pressão da água que você faz ali, é como se você estivesse usando várias meias elásticas, a pressão da água. Então, aquela pressão ali ajuda o retorno venoso. Então, é uma das melhores atividades também para quem tem problemas
vasculares e quem tem outros problemas também de dor de joelho, problemas ortopédicos, que não podem fazer algum outro tipo de atividade física. Então, eu sempre recomendo a atividade na água e acho que a hidroginástica é uma das melhores. Ana, apareceu uma pergunta aqui no chat. Quando as meias compressivas são indicadas? E aí, amiga, responde essa. Então, eu indico para todo mundo. É aquela briga eterna que a gente vai ter. Mas é o que a gente está falando aqui. Esse é um problema que é crônico, que você vai ter para o resto da sua vida. Então, a gente precisa mudar comportamentos e a gente precisa mudar hábitos. Então, a partir do momento que a gente constrói um hábito, e aí seja ele qualquer um, desde que seja um bom hábito, aquilo vai se perpetuar. Então, é igual o uso de meia elástica. A meia elástica é difícil para quem usa no início, entendeu? Todo mundo que tem doença venosa tem indicação de uso de meia elástica. E até aquelas pessoas que não têm uma doença venosa, mas que tem alguma sintomatologia na perna, elas também têm indicação, certo? A compressão, ela facilita o retorno venoso, ela ajuda o retorno venoso, favorecendo que você não tenha, ou não tenha uma progressão, ou não piore os seus sintomas. Então, eu indico para todo mundo. E depois que você habitua o uso e se acostuma, isso acaba se tornando uma rotina. Isso acaba se tornando mais fácil. No início, tudo vai ser mais difícil. Então, todos temos indicação. Mas, claro que tem que passar por uma avaliação e avaliar qual o seu grau, qual a sua doença e qual a graduação da meia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas elas têm vários graus de pressão. E aí depende do caso a caso, qual o grau indicado para cada pessoa. Sim, eu também costumo indicar praticamente para todos os pacientes. É difícil o paciente sair de uma consulta da vascular sem o uso de meia elástica. A não ser, claro, pacientes que você tenha dificuldade do uso da meia. Eu não costumo usar para pacientes muito idosos, porque a maioria pode ter uma doença arterial associada que poderia complicar um pouco o tratamento da outra patologia dele, e principalmente por questões de calçar a meia. A meia no início ela é difícil de você conseguir manejar o calçar. Você parte no pressuposto de um paciente mais idoso que ele tem uma dificuldade, uma restrição de mobilidade. Se ele não tiver alguém que coloque a meia para ele, vai ser muito mais complicado para ele aderir à meia. Então, essa parte da avaliação de comportamento, de como o paciente tem de mobilidade, eu também levo muito em consideração. E, claro, tem aqueles pacientes super obesos que não tem uma meia que acabe comportando bem na panturrilha do paciente. Então, assim, praticamente todo mundo usa no meu consultório meia elástica. É difícil, quando chega, olha, vamos usar uma meia. Tem paciente que eu já até brinco, qual é a chance de você usar uma meia? Aquela paciente que me fala, doutora, não aguento, não suporto, já tentei e tudo mais, eu tento convencer, mas tem algumas que realmente é reticente, que não vão usar de jeito nenhum. Não vai conseguir. Mas aqui eu consigo convencer. Outro dia eu atendi uma que foi assim, ela capina, faz muito trabalho corporal, e ela estava se queixando de muita dor na perna, na jardinagem, ela não estava conseguindo. Eu falei, olha, vamos tentar meia elástica, dá certo, tá, doutor? Esse negócio é muito feio, que eu não sei das quantas. Eu falei, olha, por experiência própria, o incômodo da meia é muito menor do que o benefício da meia. Você não vai ter dor no final do dia. 15 dias depois ela voltou comigo, doutora, a meia é feia, ela é horrorosa, porém, a minha perna não tá doendo nada, eu consigo fazer todas as minhas atividades, não sei por que eu não usei isso antes. Então, assim, quando você consegue convencer uma pessoa num tratamento e ela se torna aderente, melhora a qualidade de vida, melhora o desconforto, é uma satisfação muito grande. Assim, você gasta um pouco de saliva no consultório para tentar que aquela paciente se adeque, mas quando a gente consegue, vai muito bem. E foi importante você lembrar, então, assim, além da graduação, é importante passar pela sua avaliação, porque existem outras doenças, como a doença arterial, que impedem de você usar uma meia. Então, existem contraindicações também.
tá certo? E hoje também, além das meias estar cada vez mais belas, porque existem várias cores, hoje não só tem meia bege, tá? Sim. Inclusive meia como se tivesse uma transparência para as mulheres ficar mais charmosas. Então, assim, existem meias coloridas que são lindas, maravilhosas, para quem consegue usar e para quem consegue se adaptar a elas, né? Tem essa opção também. E a gente tem outros dispositivos, Tem são meias. dispositivos de velcro, né? Para quem tem aqueles edemas muito grandes, aqueles inchaços muito grandes na perna, que fica muito mais fácil de usar. E ajuda também. Mas eu acho que Sim. Tem meias coloridas, meias com desenhos, meias Bob Esponja. Então, hoje em dia, acabou aquela a desculpa meia mais antiga, desculpa, tipo, é feia, por isso que eu não vou usar. Então, assim, eu tenho meia rosa-choque, verde-limão. Então, assim, a gente vai se adaptando. Mas o importante é usar a meia. E atua além de tratamento também na prevenção de nova doença. Então, ajuda no controle de progressão de doença, da formação de novas varizes. Então, isso é muito importante para principalmente estilo de vida. Fica muito tempo em pé, fica muito tempo sentado, tá inchando a perna. Cirurgião, que é cirurgião, que não usa meia elástica, fica toda cheia de varizes. Então, a gente acaba usando todo dia. é verdade. E aí vira um hábito, você acostuma a usar. Perguntaram também da natação. A natação também é muito boa, mas a natação você está no mesmo nível, né, da água. Então você não tem a pressão daquela coluna de água como você está com a perna lá no chão, na hidroginástica. Mas também é um exercício muito bom, tá? E além da atividade física, alimentação saudável. A alimentação não atua diretamente, mas indiretamente sim. Porque aí você tendo o hábito de ter uma alimentação mais saudável, você vai ganhar menos peso. Porque quanto maior o peso, mais difícil o retorno venoso. Então isso atua indiretamente, mas ajuda também. Então não fumar, ter hábitos de vida saudáveis, beber bastante líquido e cuidar das pernas, assim como a gente cuida do rosto também, skincare, botox, todos esses tratamentos que existem, é cuidar das pernas também, é hidratar as pernas, é evitar a exposição solar por longos períodos, né? É passar protetor também. Então, tudo isso envolve um cuidado. E acho que além disso tudo, você procurar uma ajuda quando você tiver algum desses sintomas, né? Quando alguma coisa estiver te incomodando, ou quando você perceber que você pode estar tendo uma doença desse tipo. Porque hoje a gente tem muitas opções de tratamento e a gente consegue associar tratamentos para que o resultado seja melhor, para que o tempo seja mais curto em que você consiga ver esses resultados. E aí, para a gente também é muito bom, porque como a Alane demonstrou e falou aqui, as pessoas voltam com esses sintomas de melhora, com essa queixa psicológica melhor. Então, isso nos satisfaz, faz O meu carregador que a gente busca no nosso tá Brasil. naquela gaveta. Então, é mudança de comportamento, é mudança de hábito mesmo, certo? E procurem ajuda quando você precisa. A gente está à disposição aqui nas redes sociais também, e a gente vai estar sempre fazendo isso no intuito de alertar, de mostrar o quanto isso é importante e quanto você deve valorizar aquilo que você sente. Como que está na questão do tratamento, Alane? Algo mais que você queira falar? Não, assim, o tratamento mudou muito nos últimos anos, né? Então, assim, você tem tratamentos ainda, os tratamentos convencionais. Então, tem muita gente que chega no consultório dizendo, ah, doutora, eu tenho medo de operar varizes porque fulano, ciclano, beltrano tiveram complicações na cirurgia, porque varizes voltam. Varizes não voltam. É uma doença crônica. Isso a gente precisa levar em consideração. É igual você está tratando uma hipertensão e uma diabetes. Você não toma o comprimido hoje do diabetes e o diabetes está curado. A única diferença das varizes é que as varizes, elas, a gente opera, a gente consegue um controle de doença com ela. Então, existem os tratamentos mais convencionais, com cirurgia, com um pouquinho mais de repouso. Porém, hoje está muito mais fácil tratar esses tratamentos a nível ambulatorial, que você consegue fazer até alguns tratamentos um pouco mais complexos, mesmo em níveis de consultório. Você tem a opção de laser transdérmico, você tem a opção de laser endovenoso. Então, assim, paciente com varizes funcionais, safena de grosso calibre, veias varicosas,
você consegue liberar esse paciente de volta para as atividades físicas, para a sua vida cotidiana, com 10, 15 dias de cirurgia, quando você faz o endolaser. Então, assim, não atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. E muita gente, doutora, significa que eu vou ter que operar varizes e vou ficar com 30 dias, 2 meses com a perna para cima, igual morcego? Não precisa mais disso. Mudou muito o tratamento de varizes nos últimos 10 anos. Então, vale muito a pena passar no consultório, avaliar e discutir cada caso Com com o seu cirurgião vascular. o endolaser a gente libera no outro dia, né? Fazer as atividades. Pois é. É, O endolaser, assim, avanço. é só questão tipo de hematoma, mas para deambular, para fazer tudo. Eu acabo deixando 7 a 10 dias afastado do trabalho, mais por conta de desconforto, de alguma outra coisa. Mas, teoricamente, em uma semana o paciente já pode voltar às suas atividades. Então, isso ajudou muito no controle de tratamento, melhora. E assim, hoje se tornou muito mais fácil operar varizes, até para o pós-operatório do paciente. Para quem já fez cirurgia, você vai ver que o pós-operatório de uma cirurgia de varizes, apesar da perna estar um pouquinho demasiada, estar um pouquinho roxa, o paciente quer matar você no pós-operatório de varizes, porque assim, a perna está com um pouco de quimose, mas assim, para quem já fez outras cirurgias, a cirurgia de varizes é uma cirurgia que o pós-operatório é muito tranquilo. Então, vale a pena, sim, quando precisar tratar, parar esse medo, esse receio de operar varizes. E hoje existe outro. É doença prevalente. Se a gente vai encaminhar para a cirurgia, tem que ser avaliado caso a caso, né? Tem mais uma pergunta aqui que perguntaram: quando você faz o agachamento, por pouco tempo mesmo, sentir muita dormência? Não é normal, tá certo? Geralmente, quando você fica muito tempo em uma mesma posição, como você dormir por cima do braço, pode haver ali uma praxia, que é como se fosse uma inflamaçãozinha no nervo, e acabar gerando essa dormência. Mas isso vai voltar à medida que você voltar à sua posição normal e tirar aquela posição que estava viciosa ali por aquele longo período de tempo. Mas por pouco período de tempo não é normal. Então, o ideal é que alguém te avalie. E aí existem vários problemas para isso, desde problemas vasculares até problemas ortopédicos e problemas neurológicos, tá? E aí só o profissional vai conseguir examinar e dizer melhor. Bom, se eu pudesse resumir, eu acho que a conexão da Alane caiu. A gente está encerrando aqui hoje. Tem algumas pessoas que querem participar ao vivo, eu vou ver se elas querem ainda conversar e trocar alguma ideia. Vamos ver se tem mais alguém aí que queira falar. Não. Oi. Alguém quer falar experiência? Não. Eu já perguntei no chat, já respondeu. Tá ótimo, então. Oi. Então a gente vai encerrar por aqui, tá? Se eu pudesse deixar um resumo de hoje, prestem atenção nos seus estilos de vida, mudem os seus hábitos, façam que bons hábitos, né? Convivam em grupos, onde aquela sua rotina possa ser mantida, porque também não adianta ter uma rotina e um hábito diferente do seu. Então, assim, busquem quando tiverem um sintoma, quando vocês sentirem que aquele sintoma está incomodando, está causando, busquem não achem que isso não é que isso é isso pode não ser. Eu agradeço a participação toda. Tá falhando aqui agora. Semanas, tá? E caso tenham algum tema que vocês gostariam de ver por aqui, deixar nos comentários, deixar no direct.
e também Vai, vai, vai precisando de coisa, deixa eu falar só. Mas é porque eu não. Chega. Eu já tirei o vídeo, ainda tá aparecendo. o áudio. O áudio ficou ruim. E então, podem Pois seguir lá apaga, só na. se tiverem alguma dúvida, tá? Só deixar lá também. É nesse mesmo que a gente está fazendo aqui a live. Então, já estou fazendo as considerações finais aqui, Alane. Alguma coisa? Ah, não, beleza. Não, tá tranquilo. Meu celular travou, aí Sua. eu tive que cair um pouquinho. Fiquei meio perdida. Mas assim, tá tranquilo. Acho que é isso. Vale a pena tratar, vale a pena procurar qualquer sinal de desconforto, dores nas pernas, vale a pena a gente conseguir investigar para a gente até conseguir encontrar a doença no momento mais inicial, que a gente tem algumas outras alternativas para ir controlando ela a longo prazo. Tá ótimo. Boa noite, obrigada pela presença de todos, obrigada, Alane, diretamente aí de Brasília. A gente vai encerrar por hoje, tá? Tá Tchau. bom. Beijo, amiga. Tchau, tchau.